São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, explica por que, embora fosse justo que ele recebesse salário, que ele fosse sustentado pela comunidade, ele abre mão desse direito para não ser pesado a ninguém, para poder oferecer de graça aquilo que de graça ele recebeu. Então, como nós sabemos, São Paulo era fabricante de tendas e ele se dedicava a essa atividade para ter mais liberdade de pregar o Evangelho sem estar preso a ninguém. Claro, se ele não trabalhasse, se ele não tivesse que prover o próprio sustento, teria mais tempo para pregar o Evangelho. Mas ele considera mais oportuno não impor às comunidades às quais ele pregava o Evangelho esse peso. Não quis ser pesado a ninguém, é o que ele diz na primeira leitura de hoje. Ele lembra então que ele prega o Evangelho porque esse encargo lhe foi confiado pelo próprio Deus e por isso, com tanto empenho, com tanta dedicação, ele se dedica à evangelização. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade, uma imposição. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele foi alcançado por Cristo e deve comunicar a salvação às outras pessoas. É natural aquele que foi enriquecido, aquele que descobriu um tesouro, quer também comunicar isso aos outros, como quando alguém descobre um remédio que lhe faz bem e depois quer recomendar aquilo também às outras pessoas. E São Paulo, então, lembra que, embora ele se dedique ao Evangelho, embora ele se dedique à igreja, ao apostolado, ele precisa cuidar da sua própria salvação. Trato duramente o meu corpo e o subjugo para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Os atletas buscam uma coroa corruptível. Os atletas treinam, mantêm o seu corpo sob dura disciplina para obterem um troféu, para ganharem um campeonato, fazem dieta, treinam exaustivamente, se privam de várias coisas para poderem vencer um campeonato. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível, então, com mais razão ainda, nós devemos submeter o nosso corpo a uma disciplina rigorosa, ou seja, oração, penitência, caridade, as obras
da religião. E São Paulo lembra, então, que eu prego o evangelho para os outros, mas eu mesmo posso ser reprovado, eu mesmo posso ser condenado se eu não buscar a coerência entre o que eu prego e o que eu vivo, que é o que Jesus diz também no evangelho de hoje. A correção fraterna é encorajada, é recomendada por Jesus, é uma obra de misericórdia, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes. No entanto, para que eu possa conduzir, para que eu possa apacentar os outros, eu mesmo preciso ser apacentado primeiro. Um cego não pode guiar outro cego. Se eu tenho uma trave no olho, não posso tirar o cisco do olho do meu irmão. Por isso, quando Jesus escolhe os 12, o Evangelho diz que ele os escolheu para estarem com ele e para enviá-los em missão, para serem seus discípulos missionários. Então, para poderem pregar o Evangelho, primeiro eles precisam ouvir o Evangelho, ouvir a doutrina de Jesus, ouvir o ensinamento de Jesus, meditar sobre aquela palavra, viver aquela palavra para poder transmiti-la aos outros, para poder comunicá-la aos outros. Como São Paulo diz, eu posso ser reprovado depois de ter falado de Cristo, falado do Evangelho para tantas pessoas. Posso ser reprovado se eu não buscar também a conversão, se eu não buscar também a santidade, apesar de ter falado disso para as outras pessoas. Então é nesse sentido também que Jesus diz que para tirar o cisco do olho do irmão é preciso tirar a trave do próprio olho. Para conduzir é preciso ser também conduzido. Então, como nós já fizemos no início desta Santa Missa, peçamos a conversão do nosso coração para que, iluminados pela luz de Cristo, pela luz do Evangelho, nós também possamos iluminar aqueles que caminham na escuridão, caminham nas trevas. Amém.